Oi pessoal, tudo bem? Aula passada nós conversamos sobre os vertebrados, aqueles animais, inclusive nós fazemos parte dele, que tem coluna vertebral. Hoje nós vamos estudar os invertebrados, aqueles que não têm coluna vertebral. Dentro do grupo dos invertebrados, o grupo que mais se sobressai em quantidade de espécie são os insetos, que estão em todos os lugares, aqueles animais que passam por metamorfose, a transformação total do corpo, desde o momento que ele eclode, que ele nasce do ovo, até se tornar adulto. Os sapos também passam por metamorfose, tá, pessoal? Mas eles são vertebrados, então é em outra aula, aqui não. Como eles estão em todos os ambientes, seja aquático, seja terrestre, fica muito difícil eu entrar em todos os grupos de invertebrados. Então, para encurtar a nossa aula, eu vou trabalhar no ambiente terrestre, no solo, que isso inclui também aqueles animais que voam, e também no ambiente marinho, que é um ambiente mais curioso para vocês estudarem. E, lógico, para tornar a nossa aula mais animada, nada como trabalhar com as animações, com os nossos desenhos animados, para a gente aprender um pouquinho e se divertir ao mesmo tempo. Para a gente conhecer o ambiente terrestre, eu trouxe essa animação larva. Essas duas figurinhas, essas duas larvas. Larva é a fase inicial da vida do inseto, tá? Eles só se metem em enrascada, mas nessa animação tem muitos animais que compõem o nosso solo. E agora a gente vai conhecer um pouquinho deles. Para começar, as larvas. Uma larva amarela, uma larva vermelha. A gente tem infinidade delas. Larva não é minhoca, a gente não pode confundir com minhoca. As minhocas estão dentro da terra, são invertebrados, mas são de outro grupo, tá? Então elas não têm nenhum tipo de proteção e de esqueleto, nada. O corpo é absolutamente mole, mas elas estão a maior parte do tempo protegidas mesmo dentro da terra. E só são pegas quando elas saem ou algum animal cava atrás delas. Dos inúmeros parceiros que eles têm nessas aventuras dele, eu trouxe os besouros. Besouros são de suma importância para o ecossistema, principalmente os que se alimentam de restos do solo, que ajudam a reciclar essa matéria orgânica, transformar em nutrientes para as plantas. Eles têm 3 besouros: o besouro rinoceronte, o besouro bombardeiro, que é realmente um besouro que expele o ácido como uma bomba no predador, e também tem o besouro rola-bosta. Eu tenho que falar esse nome porque é o nome dele. Ele pega as fezes e vai rolando, plantando bananeira, levando essas fezes pro ninho, e assim vira uma bolinha perfeita de cocô, gente. E ele vai levar para alimentar as larvas e a família dele. Besouros, assim como todos os insetos, eles têm um esqueleto externo. Fora do corpo deles, eles têm uma casca protetora. Então, nosso esqueleto é interno e eles têm esqueleto externo. Aparecem também os insetos sociais, as formigas, as abelhas, também estão presentes nessa animação. São insetos onde na comunidade, eles vivem em comunidade, em grupos, e cada um tem uma função específica para fazer. Com isso, eles têm um objetivo comum e tudo funciona maravilhosamente bem, cada um com a sua função. Um exemplo para a nossa sociedade, né? Bom, nós encontramos nessa animação várias coisas diferentes. Nós encontramos os insetos voando também, vários episódios que tratam disso. Em alguns episódios, eles mesmos sofrem metamorfose e se transformam. Eu não vou dizer em que, para vocês terem a curiosidade de entrar lá e assistir. E lógico, tem aquele episódio onde eles se apaixonam pela larva cor-de-rosa. Muito legal, assistam os vídeos. Mas agora a gente vai mudar de ambiente, nós vamos para um ambiente marinho. Agora nós vamos mergulhar fundo na animação Bob Esponja. Sim, essa esponja, esse ser invertebrado, olha como ele é. Ele é um animal que vive no fundo dos mares, presos a rochas, a pedras. Ele é imóvel, estátua, parado. Ele é um ser filtrante, ele filtra a água do mar. Mas quem diz que ele não tem esqueleto? Sim, ele tem esqueleto. E é por isso que Bob Esponja tem esse formato diferente do animal real. Ele tá lembrando a gente que há muito tempo atrás, as esponjas, o esqueleto delas, que é maleável e chamado de espongina, era usado para as nossas esponjas, sim, para tomar banho, para lavar louça. Por isso ele tem esse formato dessa esponja
para lembrar a gente disso. Esse serzinho aqui se chama Patrick, é o melhor amigo do Bob Esponja, companheiro de todas as aventuras deles. É fácil de saber o que ele é, uma estrela do mar. Estrelas do mar vivem também no fundo dos mares, geralmente onde tem muitas rochas. E curiosidades para vocês, elas, se a gente cortar um dos braços da estrela do mar, nasce outro. Outra curiosidade interessante também, sabia que no mundo natural, no ambiente marinho, estrelas do mar comem esponjas? Pois é, mas não nessa animação. Bob Esponja trabalha no restaurante do senhor Sirigueijo preparando hambúrguer de siri. Siri ou caranguejo? Os dois são crustáceos. Crustáceos são animais que vivem em vários ambientes, inclusive na água doce. E por fora, assim como os insetos, eles têm uma carapaça, um esqueleto externo que defende eles de predadores, mas eles também têm essas pinças que ninguém quer sentir na pele, não é verdade? Siri, eles têm as patas de trás transformadas em nadadeiras. Caranguejo não tem elas transformadas em nadadeiras. E aí? É siri ou é caranguejo? Agora a gente vai falar do bichinho de estimação do Bob Esponja, o Gary. É um caramujo que também é um molusco. Moluscos são invertebrados que tem um corpo mole e geralmente com uma concha externa. Essa concha é a proteção deles, onde eles entram para se proteger, tá? E também tem, na mesma animação, o senhor Lula Molusco. Exatamente. Olha o nome, Molusco. Também é da família do Gary, mas diferente do Gary, que tem uma concha externa, a Lula, ela tem uma concha interna dentro da cabeça. Mas tem também o polvo. O polvo não tem concha nenhuma. Todos esses são do mesmo grupo. E agora, Lula Molusco, polvo ou lula? Não dá pra saber, não é verdade? Bob Esponja adora caçar águas-vivas. Águas-vivas são animais invertebrados, alguns com movimento, outros simplesmente parados à mercê das correntes do mar. Eles têm uma defesa muito importante por ter esse corpo gelatinoso e essa dificuldade de locomoção, que são aqueles tentáculos, que quando encostam na presa ou na gente, a sensação é de fogo, é de queimar, mas não é isso, tá? São células, imagina pequenos espinhos que ficam presos à nossa pele, injetando essa substância. Ela tem a finalidade de paralisar ou até mesmo de matar a presa que ela quer comer. Tá? Elas são parentes das anêmonas do mar, a casa do Nemo. Vocês lembram onde o Nemo mora? Exatamente, a casa do Nemo. E também dos corais que a gente tem aí nas nossas praias, que a gente conhece, as barreiras de corais, que tem um esqueleto externo. Essas estão mais protegidas. Em toda animação tem que ter alguém com um plano maquiavélico. E sim, aparece o Plâncton. O Plâncton, ele quer dominar o mundo, roubando a receita do hambúrguer de siri do restaurante do senhor Sirigueijo. E o Bob Esponja tenta impedir ele o tempo todo. O Plâncton, na animação, já é representado pequenininho. Mas esse Plâncton, na verdade, ele representa um grupo de seres que são chamados, na verdade, de plâncton. São os seres que ficam flutuando, são a base da cadeia alimentar dos nossos mares. Então, realmente, o plâncton não precisa dominar o mundo, ele já domina o mundo, ele domina os mares. O plâncton, para vocês verem da vida real como ele é, olha como ele é um copépode. Olha que interessante, ele é um cíclope que a gente chama, porque ele tem um olho só, assim como no desenho. Chegamos ao fim da nossa aula. Infelizmente não dá para falar de todos que eu gostaria de falar para vocês, porque os invertebrados dominam o nosso mundo. A quantidade de animais invertebrados é infinitamente maior do que a de vertebrados nesse planeta. Mas vale a pesquisa, vão pesquisar, vão ver as animações e vocês vão conseguir já identificar quem é vertebrado, quem é invertebrado. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido e até a próxima aula.